Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa comunhão, uma mulher sábia, nessa quarta-feira, onde iremos compartilhar esse poderoso capítulo 2, né, do livro Mentalidade de Pobreza. O título do nosso capítulo é No que você acredita? Então, eu quero convidar, primeiramente, a Kemily para ela compartilhar conosco aquilo que o Senhor falou ao coração dela através desse capítulo. Sejam todas muito encorajadas. Oi, meninas, boa noite. Eu sou a Kemily, eu falo de São Paulo e eu estava fazendo a lição deste capítulo, então, hoje à tarde, o qual tem sido uma alegria muito grande fazermos em conjunto. Isso me encoraja muito, então, eu já queria deixar esse testemunho aqui, que caminhar juntas é algo que nos encoraja a refazer uma lição, fazer ela com mais calma, porque sabemos que estamos andando juntas, né, nessa jornada. E hoje, que meu marido celestial me trouxe para compartilhar com vocês? Exatamente o que eu tenho vivido, porque eu precisei dar um passo de fé. Como algumas já sabem, eu hoje sou uma trabalhadora do lar exclusiva, porque escolhi deixar o meu emprego. Vou testemunhando ao longo deste livro sobre isso, né? Em um momento eu já conversei com a Paula sobre isso, sobre eu testemunhar como foi comigo, né? Porque que não há, todo mundo vai largar o seu emprego. Às vezes nós não estamos em condições preparadas, mas essa é uma jornada minha de voltar para o meu lar, uma jornada de anos. Então, o Senhor me preparou para isso, Ele me organizou para isso. E esta lição falou muito comigo, porque ela vai ter uma temática central que é no que a gente crê, né? E eu acreditei muito que Deus me supriria, por isso que eu fui dando meus passos na fé. Só que o que, que acontece? Até que a gente não está no meio, é fácil acreditar. Então, era fácil acreditar em quando eu tinha um contrato de trabalho e um salário que chegava na minha conta. Era fácil eu acreditar e ter vontade de estar na minha casa. A partir do momento que eu coloquei este plano do Senhor em prática e tive certeza que era a voz dele para mim, eu precisei confiar nas promessas bíblicas dele, que ele me sustentaria, né? E o que acontece hoje? Que eu até me levou a pedir perdão ao meu amado, né, na parte do nosso diário e aqui perante vocês, que muitas vezes eu acabo pensando que hoje eu preciso viver de uma maneira muito econômica, com economias desnecessárias, né? Só que eu tenho visto que já vou entrar no quinto mês que eu estou na minha casa e não me faltou nada, e muito pelo contrário, meu amado me prometeu, através do Salmo, agora eu preciso relembrar, eu vou trazer esse Salmo para vocês, que os meus presentes viriam de longe. Foi através desse Salmo que eu me encorajei, e eles estão vindo. Mesmo assim, muitas vezes eu acho que eu tenho que poupá-los. E aí, a lição de hoje me levou a pedir perdão ao meu amado, a não acreditar nas vozes contrárias, porque existem muitas vozes contrárias, assim, olha, quando acaba o seu seguro-desemprego? Hoje eu tenho um seguro-desemprego pelas leis do nosso país. Então eu escuto, quando acaba o seu seguro-desemprego? E aí, o que você vai fazer? A sua casa é grande, ela demanda custos, você vai precisar ir para uma casa menor? E aí eu muitas vezes caía nessas vozes contrárias e ficava um pouco assustada. Então eu peço perdão e confesso este meu medo diante de vocês, porque isto não vem do nosso amado. E se um dia ele me conduzir para uma outra residência, vai ser porque é plano dele. E não porque eu vou ter mentalidade de pobreza. Porque eu posso cair numa pobreza muito grande estando em outro lugar por uma decisão minha, né? Então, eu creio hoje, eu estou aqui para testemunhar esse ato de fé. Eu creio que se ele está me levando a este plano e está me levando a ter, sim, tendo providências de pessoas que eu menos espero, às vezes surge uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, e não tem me faltado nada. Então, eu creio que eu estou no centro da vontade dele e eu creio na promessa dele que ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, sejam encorajadas, eu estou vivendo isso ao longo
das lições eu vou trazendo um pouco para vocês de detalhes do que tem acontecido nessa minha jornada de volta ao lar. É isso, meninas, sejam muito encorajadas. Boa noite a todas. Meu nome é Maria, sou de Recife, Pernambuco, né? Quero compartilhar hoje com vocês que essa semana eu estava procurando casa para me mudar, porque eu vivo em casa de aluguel, né? Moro em casa de aluguel e não tem água praticamente aqui em casa, né? Nessa casa que eu estou há 3 anos. Então eu fui olhar uma casa para poder me mudar. Só que antes de olhar, eu disse, essa casa é R$ 400, é um valor mais caro do que eu pago atualmente. Então, eu disse, meu Deus, não vou ter condição de pagar. Aí, imediatamente, né, o Senhor trouxe na minha memória, você tem sim. Então, eu disse, meu Deus, eu tenho. Então, foi uma luz, né, sobre tirar essa mentalidade de pobreza que ainda persiste, né, na minha mente. Justamente porque eu não tenho uma condição financeira boa de vida. E desde o início da minha separação, eu iniciei em todos os desertos, praticamente, em todas as áreas da minha vida, e a financeira foi uma das piores. Eu cheguei uma vez a sobreviver com R$ 120 por mês, que eu recebia Bolsa Família no início, né, do meu deserto. Então, eu disse, meu Deus, como é que eu vou viver? Então, foi desesperador para mim. Naquela época, eu também não acreditava muito no que Deus dizia, né, na palavra dele. Porque, para mim, né, é um desafio confiar em Deus, como eu já disse a vocês. Por tantos históricos, né, de problemas que já tive, por as situações persistirem, ou olhar, a gente, quando começa a olhar para a tempestade, começa a afundar, né, como Pedro estava ali afundando quando ele passou a olhar para a tempestade. E isso acontece, né, na nossa vida. A gente acaba, quando a gente para olhar o que está acontecendo na nossa vida, a gente começa a enfraquecer espiritualmente e começa a debilitar na fé. Então, o segredo é olhar para Cristo, né? E ontem aconteceu um episódio que eu quero compartilhar com vocês. E eu agradeci muito a Deus pelo que ocorreu, pelo que aconteceu, porque eu sei que é Ele que faz todas as coisas acontecerem. Que é Ele que inclina o coração do ser humano para fazer algo de bom, né? Por nós, que somos suas noivas. Então, ontem, meu ex-marido, quando ele veio em casa trazer minha filha, ele trouxe com ele, eu nem imaginava o que ele tinha trazido, mas depois, quando ele foi embora e eu desci, eu vi que foi um banquete. Foi frutas, queijo bom, pão, bolo. Foi tanto da coisa que eu disse, meu Deus, obrigada, Senhor. Não tive nem tempo de olhar para ele, né, porque eu quase não tenho contato com ele, mas eu agradeci ao meu marido celestial, porque é ele que faz essas coisas, né? Então, ontem eu tive um café da manhã maravilhoso com meu marido celestial, que ele proporcionou para mim. Não que eu não tenha condições de proporcionar um café desse para mim, mas nunca mais eu tinha tomado um café da manhã desse, né? E devemos acreditar, né? O Senhor está me ensinando, através desse ministério, da leitura, dessas lições, que eu devo confiar nele, porque ele é um Deus digno de confiança. E sempre quando houver, né? Houver dúvidas na mente, né? Incredulidade, ou até mesmo, será que o Senhor vai fazer isso? Será que o Senhor vai proporcionar isso mesmo? A gente tem que lembrar, né, daquilo que o Senhor Deus diz e acreditar e confiar nele. E eu quero deixar para vocês uma palavra que eu li hoje em Salmos 34:10, que fala: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Então, quando a gente acredita, né, que nada vai nos faltar, é quando Deus começa a agir e abrir nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar o que ele já fez, tem feito. E possamos agradecer ao Senhor, né, por tudo que ele é e por tudo que ele faz, porque, de fato, ele supre todas as nossas necessidades e usa pessoas improváveis, né, que a gente nunca imaginaria que poderia fazer algo por nós. Um simples café da manhã, como eu tive ontem, né, que para mim foi coisas grandiosas, porque nunca mais tinha tido, mas o Senhor, Deus, ele fez isso por mim. Ele quis me mimar, né, na realidade. Foi um mimo. Então, eu aceitei esse mimo e agradeci a ele, né, por tudo
que ele fez e faz por mim. E sejam encorajadas. Boa noite a todas. Boa noite, meninas. É Vânia, em São Paulo. Nossa, eu fico assim emocionada de escutar os testemunhos, porque Deus faz coisas tão lindas, tão maravilhosas para cada uma, né? E ele conhece a necessidade, o desejo do coração de cada uma e ele faz. Eu já testemunhei uma outra ocasião que quando eu me separei, eu comecei a honrar o Senhor com a questão do dízimo, né? E, e tem uma outra passagem bíblica que eu até tinha pego aqui, que está em Gálatas 6, 7, que fala: não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Quer dizer, além das instruções sobre dízimo, eu fui vendo na palavra uma série de coisas que é dita, né, que Deus fala, e que a gente tem que acreditar no que ele fala. Se tem uma verdade, é o que ele fala. Então, quando eu me separei, né, quando eu recebi o dinheiro da divisão lá das finanças, a primeira coisa que eu falei para o Senhor foi: Senhor, o Senhor vai ser o meu sócio agora, né? Antes eu fui casada há 32 anos, o meu ex-marido era bancário, então todas as finanças, tudo ele controlava tudo, eu não entendia nada e também nem gostava de mexer com essa parte. Mas quando ele me mandou o dinheiro, eu falei: a partir de agora, eu recolhi o dízimo, né, em outra instituição que eu participava na época, e eu disse: a partir de agora, o Senhor é o meu Senhor, né, o Senhor da minha casa e das minhas finanças também, e vou fazer conforme o Senhor for me ensinando. E o que o Senhor for me ensinando, eu vou fazer de tudo para aprender e ir aplicando. E aí, ao longo desse tempo, não só essa questão financeira, mas outras provisões, né? Como fala ali em Gálatas, o que você semeia, você colhe. Então, doar roupas, pagar um almoço para alguém, emprestar o carro, enfim, N coisas que eu não fazia com tanta frequência, eu comecei a fazer. E eu vi que tudo que você faz para o outro depois vem. Quer dizer, meu guarda-roupa está sempre cheio de roupa, sempre tem uma amiga pagando um almoço, alguma coisa. Então, você vê que a multiplicação, né, empresta o carro, pois o senhor depois providencia para trocar o carro quando ele fica velho. Então, assim, realmente ele é maravilhoso, ele é o dono do ouro e da prata. Então, o que nós temos que fazer é só entender a palavra dele, acreditar no que ele está falando e aplicar, né? Às vezes é difícil, mas a gente tem que ir transformando o coração, e eu tenho vivido nessa jornada, visto isso e provado de coisas grandiosas, realmente, como com vocês também. Então eu quero louvar ele por isso e louvar pelo Espírito Santo que está dentro da gente, e ele ajuda a gente ir aprendendo, né? Se fosse da nossa própria força de vontade, provavelmente a gente não conseguiria aplicar, mas com a segurança, a orientação do Espírito Santo, a gente consegue junto com ele, né? Então é isso que eu queria deixar hoje, e sejam encorajadas. Boa noite, meninas. Eu estou aqui muito feliz, como sempre, né? Para louvar ao nosso marido celestial pelas providências, por nos conceder uma nova mentalidade, né? Nos libertar da mentalidade de pobreza. Se por uma aventura meu áudio cortar ou ficar inaudível, se vocês me avisem, por favor. Então, assim, em relação a essa mentalidade de pobreza, eu me senti no dever de vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto, porque a minha maior dificuldade hoje é não ter mais uma mentalidade de pobreza, mas ter que conviver com pessoas que têm essa mentalidade. Porque, infelizmente, as pessoas que não conhecem o Senhor como nós conhecemos, elas vivem os dias delas revestidas de medo, sem saber de onde realmente vem a
providência. E muitas vezes elas causam em nós pressões que nos fazem até mesmo pensar em quem nós acreditamos, né? Como é o título da lição de hoje. Então, assim, eu quero louvar ao nosso amado por uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos e que teve até mesmo vários relatórios de louvor e comentário no blog sobre o carro. Como vocês, eu já devo ter comentado aqui que eu tenho um carro de um valor um pouco alto, e quando eu fui comprar esse carro, o meu pai não queria, porque ele queria que eu comprasse um veículo mais barato, porque, segundo ele, eu não tinha condições de ter esse carro. Então, assim, por um breve espaço de tempo, eu acreditei que eu não tinha condições de ter esse carro. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele mudou a minha mente. E Ele me fez esperar, Ele me fez ser submissa ao meu Pai, até o momento em que Ele inclinou o coração do meu Pai para que eu pudesse adquirir esse carro. E Ele fez um negócio para mim que foi, assim, tão maravilhoso, que na época eu não precisei fazer um financiamento bancário. A própria concessionária parcelou o valor restante que faltava do carro. E o milagre foi tão grande que passaram-se alguns dias e meu pai também adquiriu um carro igual o que eu almejava. E na época eu parcelei o valor faltante em 24 prestações. E na época eu estava empregada, eu ganhava um salário alto e eu nem sequer imaginava o que ia acontecer em alguns meses depois. E eu comprei o veículo em setembro de um ano e no mês de maio do ano que vem eu fiquei desempregada com a conta altíssima para pagar desse carro. E foi uma situação extremamente difícil. Mas o Senhor é fiel e Ele permitiu que eu pagasse todas as prestações desse carro até o dia de hoje. E no último mês eu paguei a sexta prestação. Quer dizer, eu não sei fazer bem o cálculo, mas eu sei que faltam apenas 5 parcelas para que eu quite o valor desse carro. E durante todos esses meses, o Senhor supriu as minhas necessidades. Não foi fácil. Sempre tenho passado por dificuldades, mas cada dificuldade me faz uma pessoa mais forte, mais disciplinada e com maior domínio próprio. Então eu sei que, embora vocês ou eu também estejamos passando por situações de dificuldade, eu sempre me lembro de quando a Erin fala que essas dificuldades estão nos treinando para as dificuldades que virão quando a restauração da nossa vida amorosa acontecer. Então, assim, não foi fácil, mas sempre pude contar com meu marido celestial. E assim, só faltam 5 prestações de 24. E eu já não acredito naquelas palavras do meu pai, porque hoje a minha mentalidade é que o Senhor pode me dar não só esse carro, como outras coisas, porque o que Ele tem para nós é uma vida abundante. E assim, eu louvo a Deus por ter mudado a minha mentalidade, porque se eu pensasse como antes, hoje eu seria uma pessoa completamente descontrolada, que ia viver sob pressões, porque as pessoas à minha volta têm uma mentalidade de pobreza e elas estão sempre me pressionando. Mas eu louvo a Deus, né, pelo nosso grupo, pelas coisas que eu aprendi, que eu sei e que eu tenho visto se concretizar na prática. Então, meu relatório de louvor hoje é esse. Obrigada. Olá, meninas, boa noite. Eu sou Marta Esther, Minas Gerais.
E hoje o Senhor me lembrou de algo e eu senti vontade de compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e minha filha alguns dias atrás. Talvez para alguns pode pensar que o que ele fez conosco não tem muito a ver com o capítulo do livro, né? Por não ter sido uma dificuldade financeira, mas o Senhor falou amorosamente ao meu coração, me lembrando que tudo, né, absolutamente tudo que eu colocar nas mãos dele e deixar ele me conduzir, será bem-sucedido, né? E que nós lemos, né, nesse capítulo de deixar sobre nós deixarmos o Senhor cuidar de tudo por nós, né, para que nós não venhamos a ter que fazer tudo ou achar que precisamos fazer tudo, e isso é realmente uma porta, né, de entrada para que nós possamos viver a vida abundante, né, que Ele quer dar a cada uma de nós, né, se assim nós desejarmos. Em outros relatórios, eu já compartilhei da minha dificuldade de ensinar as matérias seculares à minha filha, e isso eu confesso a vocês que muitas vezes me deixava frustrada. Na minha cabeça, eu pensava que eu nunca deveria falhar com ela, e que eu deveria saber tudo para poder ensiná-la, né? Para poder ser, né, um ponto de referência para ela quando ela precisava, né? Mas essa pergunta veio à minha mente: no que eu acredito, né? No que eu tenho acreditado? E eu acho muito lindo a forma como o Senhor nos permite andar ao seu lado, né, ao lado desse marido tão amoroso e carinhoso, que sempre nos lembra, né, que nós, por nós mesmos, nós não iremos conseguir e nem iremos fazer nada se não estivermos com ele. Mas se nós estivermos com ele, nós podemos realmente fazer todas as coisas, porque ele é a própria sabedoria, não é mesmo? E voltando ao acontecido, umas semanas atrás foi o início das provas bimestrais da minha filha e elas estavam sendo feitas online. Então, a minha filha começou a fazer a prova e eu ao lado dela. Ela foi fazendo a prova, né? E resolvendo as questões da matéria que eu mais tenho dificuldades, que é matemática. Enquanto ela lia as questões, ela falava: mãe, eu sei, não, essa aqui eu sei fazer. E eu fiquei só observando e deixando ela resolver, sabendo que não era ela, né? Mas que era o seu doce e amoroso Pai Celestial, né? Que também tem instruído, tem capacitado a ela, né? Pois, como eu falei, eu tenho dificuldades nessa matéria e confesso que muitas vezes, muitas daquelas questões que ela estava lá resolvendo, eu não tinha a menor ideia de como fazer. E hoje, quando saiu a nota da prova, nós podemos, mais uma vez, agradecer ao Senhor, porque tudo que nós temos tido a oportunidade de fazer, aprender e viver, é somente porque Ele está aqui conosco, né? Porque sem Ele realmente não seria possível eu e minha filha estarmos vivendo essa vida cheia de alegria, de paz e felicidade, né? E ela foi muito bem na prova, graças a Deus, e nós, mais uma vez, pudemos refletir que Ele é tudo que realmente nós precisamos para ser feliz, né? E o versículo que está lá na lição de Filipenses 4:19, de suprir as necessidades, né? Sejam elas financeiras, espirituais, mas a necessidade que eu tinha naquele momento era da minha filha conseguir fazer a prova. E o Senhor a capacitou, o Senhor instruiu a ela. Então, eu acho que isso nós não podemos levar só para o lado financeiro, né? O importante dessa jornada é nos ensinar a nossa total dependência do nosso marido celestial em todas as áreas, né? E eu quero muito louvar ao Senhor por cada dia nos lembrar de que Ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas dele, né? Então, eu quero agradecer a Ele por mais uma vez ter falado ao meu coração por uma outra visão, né? Não somente financeira, mas por uma visão onde Ele sempre nos lembra que realmente nossa dependência nele, no que nós acreditamos, né? Que nós devemos acreditar que Ele é capaz e que Ele não é só capaz, Ele é muito mais capaz de fazer qualquer coisa que nós precisemos
nós podemos depender dele para todas as coisas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje, agradecendo mais uma vez pela presença de todos aqui conosco. Obrigado pelo compartilhamento, obrigado por abrir seu coração. Esse é um curso maravilhoso que tem realmente sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Inclusive na minha. Então, que nós possamos sempre ter esse privilégio de vir aqui compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, né, através dessas lições tão maravilhosas. Mais uma vez, muito obrigada.